boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, com você, você que está aqui conosco no templo, você que está em casa. Este tempo tem nos ensinado muitas coisas, né? Até realizar culto às 18 horas. E nós estamos aqui devido ao cumprimento, né, do protocolo em relação a essa situação desse Covid. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor um pouquinho mais cedo, para chegar no horário nós estarmos todos liberados e assim estarmos sujeitos, submissos às ordens de comando que agem sobre as nossas vidas nessa terra, e assim nós devemos proceder. Mas eu louvo a Deus pela tua vida que está conosco, você que está também no seu lar, na sua casa, que Deus te abençoe poderosamente. E nós, iniciando este culto de louvor e adoração ao Senhor, eu quero ler apenas um versículo aqui, e desde já desejar as boas-vindas e dar as boas-vindas a você que nos visita nesta noite. Deus te abençoe poderosamente, você que também que está no seu lar, na sua casa, talvez pela primeira vez participando conosco, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Deus abençoe você também que está nos visitando nesta noite. Sejam bem-vindos sempre, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 34, quando Jesus fala a respeito da ansiedade, sobre a solicitude da vida, a preocupação da vida, do dia a dia, no versículo 33 ele cita um versículo muito conhecido nosso, que fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor estaria acrescentando. E no versículo 34, Jesus dá uma ênfase à questão do nosso futuro e à questão do nosso presente. Ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Vivemos em dificuldades, vivemos ontem, vivemos hoje, estamos vivendo hoje e viveremos amanhã. Se nós formos preocupar com o dia de amanhã, o dia de hoje estará totalmente comprometido, né? Talvez até a alegria, a gente não pode desfrutar dos momentos de alegria, pensando muitas vezes nos problemas de amanhã. E o que Jesus quis mostrar para nós é isso: viva intensamente o seu dia. Hoje estava conversando com o irmão, e eu entrei aqui no templo e cumprimentei e disse: graça e paz, meu irmão. Ele: graça e paz. Eu falei assim: glória a Deus, estamos vivos, né? Ele: glória a Deus. Falei: pastor, cada dia que eu abro o meu olho de manhã, quando eu acordo, eu falo: Senhor, obrigado mais uma vez. Nós temos vivido tempo assim, e eu creio assim que é tempo de valorizar a vida, aquilo que muitas vezes passava desapercebido para nós, a nossa vida, o mais precioso que nós temos, né? Algo desapercebido que às vezes a gente fazia até extravagância, atentava contra a própria vida por falta de cuidado. Hoje nós estamos mais cautelosos e estamos mais com motivos de agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Passamos por tantas notícias ruins, vivenciamos cada dia notícia ruim, né? Chega até nós, pessoas pedindo: pastor, ore por mim, ore pela minha família. Ministério da igreja intercedendo, orando, o dia todo pessoas orando. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pelos ministérios dessa igreja, o ministério de intercessão, que tem gastado o seu tempo orando, né? Você pode ter certeza, durante todo o dia e até a noite, madrugada, tem pessoas orando, intercedendo pela tua vida, né? Através de um povo que ama,
Quem faz isso em nós? É o Espírito Santo, o amor de Deus no nosso coração, o amor de Deus pela vida, né? Então, preocupe-se com o dia de hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã virá realmente os desafios, mas o dia de amanhã, se nós estivermos aqui nesta terra, o Senhor vai estar conosco, nos dando direção e nos dando os cuidados para nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Amém? Então vamos lutar cada dia, dia por dia. Deixa amanhã a gente resolve, vamos viver hoje. Amém? Então você que está aqui no templo, você que está em casa neste culto, louve a Deus neste momento, né? Louve a Deus nesta hora, engrandeça o nome deste Deus maravilhoso que nos ama, nos redimiu, nos salvou, e Ele nos quer dia a dia na sua presença. Amém. Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aí que temos motivo de sobra, realmente, para agradecer e louvar o nosso Deus. Eu quero convidar você que veio aqui neste lugar, se uniu a nós com o propósito de adorar, de engrandecer a Deus. Se você pode, você quer se colocar de pé no seu lugar, nós vamos entoar um cântico ao Senhor, um cântico de agradecimento, porque o Senhor realmente nos resgatou, nos tirou de uma condição terrível, pecaminosa, entregue nós estávamos, e Deus nos ajudou e tem nos ajudado até aqui. Amém? Por isso se alegre na presença de Deus. Eu olho para a cruz. Você sabe cantar isso? Para do seu sofrer participar da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, que nos atraiu, que nos resgatou, que nos mudou a maneira vã que vivíamos. Através da sua cruz, Ele nos trouxe para o reino de luz. Amém? Vamos adorar ao Senhor com um hino agora do cantor cristão, um hino 579 do cantor. E os irmãos que vieram preparados para ofertar, dizimar, sintam-se à vontade, em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Profeta Isaías profetizou acerca do menino Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que
nasceu de uma virgem, aquele que esteve entre nós, e aquele que num corpo físico aniquilou a força do pecado nas nossas vidas e nos entregou nas mãos a chave da vitória. Por isso nós damos toda a honra e toda a glória ao nosso Rei, ao nosso Senhor, ao nosso único e suficiente Salvador. Oh, menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo
mundiais. E o tema dessa vez é Viva o propósito, o poder da transformação. Viva o poder da transformação. O texto base se encontra em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Existem as 3 formas de pregar o Evangelho: contribuindo, nos ajudando os missionários que estão no campo, orando e indo. E quem sentir desejo de estar contribuindo com as missões, através desse envelope amarelo que vai estar lá atrás, vocês podem estar depositando o dinheiro das ofertas para estar enviando para conjuntas de missões. E quem tem desejo de querer estar adotando uma criança ou adotando um missionário, pode também estar falando comigo no final do culto, que eu estarei caminhando o nome de vocês, do meu líder, para a gente ver o que a gente faz. Quem sente desejo de estar adotando uma criança para todo mês, estar orando, contribuindo com ofertas, é só me procurar no final do culto. Eu estarei ali no fundo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, nós temos vivenciado tempos diferentes, tempos que talvez nós, na nossa geração, nós nunca imaginamos que vivenciaríamos. Nós nunca acharíamos que passaríamos por uma situação assim. A Bíblia fala, e a própria história retrata, de situações adversas que a humanidade passou. A Bíblia mostra situações que o povo de Deus vivenciou, situações catastróficas, vamos poder dizer assim. E o que eu quero trazer nessa noite, eu quero falar sobre uma situação terrível que Israel viveu. Mas no meio dessa situação terrível, Deus trouxe o escape. Deus trouxe o livramento. E a minha intenção, passar para nós nessa noite que, como a própria palavra de Deus mostra, e que um dos atributos divinos é a imutabilidade, que Deus não muda, que o nosso Deus é o mesmo. E não importa o que estejamos vivenciando, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E na hora certa, Ele trará o resultado, trará a resposta, e trará realmente uma finalização para uma situação decadente, opressora, amargurante, triste. Talvez alguém pergunte: então, pastor, não precisa orar? Precisa, precisa. Jesus falou para nós orarmos incessantemente, nunca desanimarmos. Nós vamos clamar ao Senhor. Pediu para Deus mudar, pediu para Deus ajudar, pediu para Deus nos preservar neste tempo. Eu creio assim que são tempos de dificuldades que Deus permite para testarmos, para testar aqueles que estão sobre a terra. E na verdade a causa disso tudo e o motivo disso tudo, a gente sabe que a consequência, isso tem sido consequência do pecado. A enfermidade é consequência do pecado. A mortalidade é consequência do pecado. E eu quero chamar a nossa atenção nessa noite para uma passagem que está registrada no segundo livro de Reis, no capítulo 6. E eu vou iniciar lendo a partir do versículo 24. Nós vamos lendo e vamos
entendendo um pouquinho essa situação, quando a nação norte de Israel, a parte norte, cujo reino se estabelecia em Samaria, foi cercada por um rei sírio, chamado Ben-Hadad, que de bem ele não tinha nada. E ele cerca Samaria, e o cerco se torna acirrado. E a estratégia de guerra naquela época, como as cidades eram muradas, e muitas vezes o exército não tinha uma facilidade para penetrar na cidade, eles tinham uma facilidade de perseverar e ter paciência. Cercavam a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. O que ia acontecer? Os víveres se acabavam. A cidade poderia se render, ou mesmo se não se rendesse, eles poderiam chegar à morte pela fome, ou mesmo se o exército opressor fosse mais apressado, eles aproveitariam muitas vezes a inanição, a fraqueza, eles invadiriam a cidade e tomavam ela com uma forma fácil. Assim estava acontecendo em Samaria. E eu quero relatar esta situação um pouquinho para nós, para a gente entender isso. Mas no meio desse episódio todo, Deus age e Deus muda a situação. Eu creio que Deus vai agir. Eu creio que Deus vai agir. Eu creio que Deus vai mudar a situação. Não sei se eu vou sobreviver para ver isso, mas se eu não sobreviver, vocês vão sobreviver e vocês vão ver isso. Mas você pode ter certeza que se eu não sobreviver para ver a vitória nesta terra, eu vou estar participando de uma vitória muito maior. Pode ter certeza disso. Eu não tenho medo disso. É claro que eu não vou abusar e vou me cuidar, mas isso não me aflige, isso não me tira a paz. Não perdi um segundo de sono nesse ano que nós vivenciamos dessa Covid por causa dela. Tive parentes já acometidos, filha, tive meu sogro esses dias, foi acometido e ele resistiu, 86 anos. Teve 2 ataques de Covid. O primeiro foi 20% do pulmão, melhorou, veio no segundo 50% de tomado do pulmão. E ele hoje está de alta, já fora do hospital, né? E fazendo positivo para todo mundo. E quem aguenta, né? Quem aguenta ele agora, né? Quem aguenta ele? Um homem que passou por 8 acidentes automobilísticos, 3 cirurgias cardíacas. Ele tinha um irmão que já faleceu, que acho que ele é o último da família, né, Júlia? E aquele irmão falava que ele era surdo, que Jesus chamava ele e ele não ouvia. Eu acho que ele continua, mas glória a Deus por isso. E a gente vê nele uma estabilidade, a sua fé no Senhor, e isso realmente é o que vale, né? Ele não tem se preocupado com isso, não se preocupou um minuto sequer. Eu também não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado realmente em fazer a vontade de Deus, e entender o que Deus quer de mim para este tempo. Porque se Deus me colocou neste tempo, para esta situação, e Deus tem preservado a minha vida, é porque Deus tem algo para isso, porque senão já tinha sido consumido. Deus tem algo para isso, então eu não posso, entre aspas, frustrar Deus, entre aspas de novo, decepcionar Deus, e acho que nós não podemos, porque você está na mesma situação minha, você também está vivo. Dá um glória a Deus por isso? Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Então, 2 Reis capítulo 6, o versículo 24 diz assim: depois disso, 2 Reis 6, 24, depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria, isto é, cercou a Samaria. Eu quero dizer para nós e lembrarmos que neste tempo em Israel vivia um profeta de Deus chamado Eliseu, um profeta que viveu uma dispensação de uma unção de Deus poderosa. Quando ele perdeu o seu líder, ele fez um pedido por concessão do seu líder, e o seu líder falou assim: se você me vir ser arrebatado, que foi Elias, Deus vai atender o seu pedido. Eu creio que ele não piscou segundo algum naquele partido, naquele momento, né? E Elias realizou 7 milagres, Eliseu realizou 14.
porque ele pediu unção dobrada de Deus sobre a vida dele. E este homem era extremamente usado por Deus. Deus falava com ele de uma forma audível, palpável, e ele era um homem usado por Deus. Elias vivia neste tempo. E o que me impressiona é que mesmo com a presença de Elias, do profeta de Deus, Deus não poupou Samaria, Deus não poupou Israel das agressividades e dos confrontos do inimigo, porque Israel não dava ouvido ao profeta de Deus. Israel vivia no pecado e se distanciava do Senhor, e Deus permitia que as situações adversas acontecessem para o povo de Israel se dobrar diante de Deus e voltar para o Senhor. Eu estou falando de uma nação não ímpia, não gentia, mas estou falando de uma nação de Deus, um povo de Deus. E eu vejo, irmãos, que a história ela se repete no decorrer do tempo. O Israel de Deus físico está estabelecido e vive a sua vida debaixo das consequências das suas rejeições, mas Deus levantou um Israel espiritual, um Israel celestial, a sua nação santa, o que a Bíblia diz que será a sua noiva, a noiva de Cristo, que Jesus virá para levar dos quatro cantos da terra esta nação, este povo, esta noiva, para morar eternamente com Ele na glória, aqueles que são lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, que não pertencem a uma nação física, mas pertencem à nação de Deus, a nação espiritual. Mas esta nação espiritual muitas vezes prevarica, muitas vezes a sua lâmpada quer se apagar, e Deus permite situações para que o povo de Deus volte para o Senhor, para que o povo de Deus se dobre diante do Senhor, para que o povo de Deus tenha o seu coração compungido, quebrantado diante do Senhor. E Deus permite situações. A igreja é o reflexo dos céus na terra. A igreja é o embaixador de Deus aqui neste mundo. A igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. A igreja de Jesus Cristo é isto. A esperança para o mundo é através, não é a igreja, mas é através da igreja. E a palavra de Deus diz que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida dos principados e potestades. A palavra de Deus que há uma expectativa na natureza para a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? E por que esses filhos não se manifestam? Por que esses filhos não reagem? Alguma coisa está prendendo, alguma coisa está amarrando, alguma coisa está impedindo. Então Deus usa meios para despertar a igreja. Eu não creio e eu não tenho dúvida que Covid é mais um meio, é mais uma forma, assim como outros que aconteceram no passado e que a história retrata. Muitos avivamentos aconteceram em tempos assim, muitos despertamentos espirituais aconteceram em tempos assim, porque aqueles que são fiéis começam a orar e buscar a Deus. Aqueles que não são infiéis, eles já abandonam e viram as costas, mas aqueles que são fiéis, eles começam a orar e buscar a Deus. E se 1, 2 ou 3 começarem a orar, a buscar, Deus começa a mudar a situação, começa a mudar a história. Deus traz um reavivamento espiritual, um despertamento espiritual, e através do despertamento espiritual, o evangelho é propagado e vidas são alcançadas. E aqui a palavra de Deus diz que Ben-Hadad, o rei da Síria, um homem neste tempo de autoridade, que exercia domínios sobre um termo da terra, uma parte da terra, ele cerca Samaria, com a intenção de tomar o reino de Israel. Eliseu estava lá, não esqueça, Eliseu estava lá, o profeta de Deus. Deus poderia ter impedido, não, meu profeta está lá, não vou deixar tomar Samaria, mas o profeta estava lá, o profeta não conseguia influenciar o povo. Há um tempo que os profetas não conseguem influenciar o povo, há um tempo em que a palavra profética não consegue influenciar o povo. Aí Deus entra com subterfúgios, com situações para trazer o povo de volta para a palavra profética. Pode ter certeza disso. Nós precisamos estar atentos a isso. O rei da Síria, no texto Ben-Hadad, o texto diz aqui, depois de muitas conquistas, depois de muita atrocidade que ele havia cometido em outros lugares, em outras nações, ele cerca agora Samaria. A sua intenção não era outra senão tomar Israel,
senão estabelecer o seu reino sobre a nação de Israel. E a palavra de Deus diz que o cerco durou por um tempo em que a situação de Samaria começou a ficar crítica, e começou a haver fome em Samaria. O que as pessoas não fazem por causa da fome? O que as pessoas não fazem por causa da fome? E começou a haver fome. A fome começou a tomar conta do povo. E o versículo 25 cita que o preço das coisas subiram, se tornaram exorbitantes. A palavra de Deus cita que aquilo que Israel não costumava comer, até coisas que eram abomináveis, que Deus havia proibido de comer, eles começaram a comer. E o versículo 25 diz assim: houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Nós não conseguimos chegar em um valor hoje, nesses valores aqui. Existe um valor para isso. Se você for ver o ciclo, quanto dá o ciclo, a prata, quanto o valor da prata, hoje você chega num valor determinado, mas é algo incomum, absurdo. Seria um pedaço, uma cabeça de jumento por quase que 1 tonelada de carne hoje. É um absurdo. A gente não sabe avaliar o valor, a capacidade de compra que eles tinham naquela época. Mas alguns estudiosos, eles arriscam a dizer que este valor por uma cabeça de jumento, em torno de $80, meio por baixo. Multiplica 80 vezes quase 6, né? Dá quase R$500, por um pedaço de carne de um jumento, que não tem muita carne, que é mais osso que a cabeça. Um animal que era proibido, volto a repetir, proibido comer. Jumento era um animal impuro para ser comido. Casco não era fendido e nem ele ruminava. Deus havia proibido comer esses tipos de animais. Mas a situação era tão precária que eles começaram a comer jegue, começaram a comer jumento. E pagavam caro para isso, isto é, quem tinha condições comia um jeguezinho, mas quem não tinha passava fome. E o texto aqui fala a respeito de esterco de pombas. Comer esterco? Sim, comer esterco. A história diz que em 1300 e alguma coisa, 1310, 13 parece, houve uma fome na Inglaterra, e que se comiam cachorros, ratos e esterco de pombas. Alguns comentaristas dizem que esse esterco de pombas era para fazer fogo, para cozinhar a carne. Alguns dizem que realmente era para comer. E este pouco aqui se refere a um punhado, uma caneca, um copo, né? Um copo de esterco de pombas, por um valor exorbitante. A situação que chegou, a situação degradante, a situação precária, em 1316, a Inglaterra passou por uma situação avassaladora, onde a fome atingiu e pessoas comiam coisas inadequadas à alimentação. Situações assim aconteceram. Agora Deus traz a juízo a sua nação, a uma situação precária. E a palavra de Deus vai mais adiante, diz que a agonia era tão grande, olha, presta atenção, que as mães cozinhavam seus filhos e os comiam. Olha aí o versículo 26 a 30, eu quero ler. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da ira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho. Olha que coisa, irmãos. E comemos. Meu Deus. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que comamos, ela escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que ele trazia pano de saco por dentro sobre a pele.
Essa vestimenta de pano saco é um sinal de humilhação, de opróbrio, de vergonha, de contrição. Mas olha a situação que chegou Samaria, as mães comendo os seus próprios filhos. Será que nós podemos imaginar uma situação desta forma? Às vezes nós achamos que a situação está extrema. Não, ainda não. Às vezes achamos que a situação está no limite. Também não, ainda não. Ainda temos o que comer e muito mais do que isso. Muito mais. Ainda não chegou no limite. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero mostrar com isso? Que diante desta situação, Deus não havia abandonado Samaria. Deus não havia abandonado. E você vai entender isso. Então eu quero dizer para nós nesta noite que Deus não te abandonou. Deus não nos abandonou. Deus está conosco. A situação pode piorar. E a minha palavra nesta noite é uma advertência em relação a essa situação que nós estamos vivendo, em relação da minha vida com Deus. O que o Senhor quer de mim com isso? A primeira, existe um nome próprio para isso, mas eu me esqueci. A primeira etapa do Covid, quem me ajuda aí? O primeiro estágio. Primeiro estágio, segundo estágio. É um estágio que ninguém quer subir, né? O primeiro estágio do Covid foi alarmante. Muita notícia, muita propaganda, né? Propaganda aqui em todos os sentidos, tá? Boa e massa. Muito alarde, um alvoroço. O segundo estágio está quieto. A gente quase não ouve falar. Mas segundo as estatísticas, está pior do que o primeiro. A gente não via Covid no primeiro estágio em crianças. As crianças estão sendo alvos. Nós não víamos assim uma família se contaminar toda. Até eu peço oração para os irmãos, família do irmão José Vilela, da irmã Rose Vilela, o casal, os filhos com as esposas e alguns netos estão contaminados. A gente não via isso. Então o que nós podemos dizer? E as mortes são maiores. E agora não pegando apenas pessoas fracas, mas pessoas saudáveis. Nós não víamos isso no primeiro estágio. E a minha pergunta é esta. Será que isso tem mexido com o nosso interior, com a igreja de Jesus, e feito a igreja se dobrar e chorar diante do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelo pecado da nossa nação, pelo pecado da humanidade? Porque nós somos humanidade. Eles pecaram, nós estamos envolvidos na mesma panela, na mesma situação. Será que a igreja tem acordado para isso? Ou será que o segundo estágio ainda é tolerante, vamos, desculpa a expressão, empurrando com a barriga? Será que vai precisar vir o terceiro? Será que vai precisar vir o quarto? Deus quer dizer alguma coisa. Deus quer mostrar algo. Muitas vezes Deus permite ao seu povo ir a situações extremas para ver a dependência plena dele. Eu fico pensando naquela situação daquele povo cercado dentro de Samaria por aquelas muralhas, sabendo que eles não poderiam sair. Se eles saíssem, eles seriam consumidos. Se as portões se abrissem, a cidade seria invadida. De todo jeito eles estavam perdidos. Se eles saíssem, eles morreriam pelos inimigos. Se eles continuassem lá dentro, eles morreriam pela fome, pela peste. Começariam a morrer, sepultar pessoas aonde? Dentro de uma cidade, quando o cemitério era para o lado de fora. A epidemia, a doenças, infecções generalizariam e todos morreriam. Então era uma situação de escolha para a morte, mas eles ainda tinham uma esperança. Apesar do pecado, apesar da negligência, apesar de ter deixado Deus, apesar de ter abandonado Deus, ter desprezado Deus, ainda existia a semente de Deus no coração deles. Eles ainda tinham uma esperança que Deus poderia intervir nessa situação, e Deus poderia mudar esta situação. Essa esperança está em nós. Só que nós não podemos acomodar na esperança.
Nós não podemos acomodar na esperança. Nós precisamos entender o que podemos fazer mediante essa esperança e aproveitar o cuidado de Deus por nós. O cuidado de Deus por nós. Nós precisamos avançar, irmãos. Se você olhar para o curso da história, você vai ver que situações epidêmicas aconteceram na humanidade muito piores do que essa, muito piores. Gripe espanhola mesmo, Covid não chegou nem perto, nem fez cócega. Muitas pessoas cresceram nesses tempos, muitas empresas explodiram neste tempo, muitas faliram, muitas explodiram, muitas pessoas sobreviveram, muitas morreram. E a minha pergunta é essa: quem controla isso? Quem controla quem vai se expandir e quem vai se frustrar? Quem vai viver e quem vai morrer? São as epidemias? Não, não são as epidemias. É o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de ser, aquele que tem o domínio de todas as coisas na palma das suas mãos, aquele que não move uma folha se não for pelo seu poder, aquele cujo qual os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, isto é, ele tem o controle de todas as coisas. Então não há o que temer. Se o meu tempo passar nesta terra, eu poderei morrer, deixar de viver. Morrer muitas vezes intimida, eu vou mudar o termo, deixar de viver sem nenhuma desculpa. Quais são as desculpas? Ele estava doente. Qual foi a desculpa? Ele caiu do prédio. Qual foi a desculpa? Houve um acidente. Qual foi a desculpa? Ele tinha um problema respiratório. Qual foi a desculpa? Ele tinha um problema cardíaco. Quando não tem nenhuma desculpa, o médico examina e fala: insuficiência cardíaca, isto é, o coração parou. É uma desculpa. Nós somos muito ligados a isso. Chega no funeral e fala: do que morreu? De morte. Por quê? Porque estava vivo. Porque Deus se agradou disso. Deus quis assim. Nós queremos arrumar desculpa para tudo, mas Deus não precisa se desculpar em nada. Você precisa arrumar uma desculpa para ir no jardim e colher uma flor do jardim? Você vai satisfazer um desejo teu de ter aquela flor lá no vasinho em cima do teu móvel predileto. Não é assim? Sentir o perfume dela. Não precisa de desculpa. A flor é tua, o jardim é teu e a casa é tua. Você faz o que você bem entende. Assim é Deus. Eu creio neste Deus e eu confio nele. E quando ele achar que eu estou florido adequadamente, eu vou lá para o armarinho de Deus, lá para o céu, né? Vamos lá. Vamos lá. Muitas vezes Deus permite situações extremas para aprendermos a depender de uma forma plena dele. De uma forma plena. Uma situação muito devastadora, muitas vezes, me leva a algo que eu entenda o propósito de Deus e aprenda a se submeter a Ele, entender que Ele é soberano, Ele faz tudo o que Ele apraz, e eu não sou nada, e eu preciso aprender a confiar e a depender de Deus. É isso que Deus quer. Que quando eu aprendo a confiar e depender dEle, eu me lanço nas mãos dEle, e quando eu me lanço nas mãos dEle, Ele vai fazer de mim o que Ele quiser. Muitas vezes Deus quer nos usar com poder e autoridade, nos encher do Espírito Santo e vivenciarmos os dons dele para edificar a igreja, que é o propósito, mas muitas vezes não dou liberdade, porque eu estou dominando a minha vida. Eu preciso perder este domínio, e Deus muitas vezes leva a situações extremas para eu entender isso. Na realidade é isso o que muitas vezes as situações adversas promovem. Jesus certa vez assim: é necessário que haja escândalo. Lembra dessa passagem? Mas por que é necessário? Aí você começa a entender porque no escândalo, na adversidade, na luta, na dificuldade, nos problemas, começa o grupo se dividir. Fiéis, não, vou mudar, fiéis para a direita e fiéis para a esquerda, né? Aqueles que permanecem e aqueles que perna para quem tem. Quando Jesus foi preso no Getsemane, perna para quem tem, não sobrou um tentou fazer com a mão, Jesus impediu e ele vazou, e vazaram todos.
É no escândalo que define-se quem realmente somos. É na adversidade que define-se quem realmente eu sou, que define-se quem realmente eu sou. Se eu realmente confio no Senhor ou se eu vivia uma emoção em Cristo. Nas adversidades, as emoções maravilhosas se acabam e entram as emoções de lutas e dificuldades. Se eu sou fiel a Deus, eu vou recorrer aos pés do Senhor. E se não há estabilidade em minha vida em Cristo, eu vou me distanciar de Deus. E Deus aí vai tratar cada um conforme a sua fidelidade. Se você olhar, quer ver? Abra lá em Apocalipse, capítulo 22, a última página da Bíblia, se ela não tiver concordância. Do livro, né? Se não tiver concordância. Da Bíblia é a última página mesmo. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12. Quando João fala dos conselhos finais, das orientações finais, e ele fala das promessas finais. Olha o que o versículo 11 ele diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha o que a palavra de Deus diz: defina-se. Se você caminha na justiça, continue na justiça. Aquele que caminha na injustiça, na adversidade, dificilmente ele virá para a justiça. Ele vai se estabelecer na injustiça. É preciso definir-se. E este tempo de adversidade nos define. Define quem somos e define quem está conosco. E as adversidades acontecem exatamente para isso. O que Deus deseja é realmente um posicionamento nosso. Deus não se agrada de interesseiros. Deus não se agrada de bajuladores. E Deus não dá ouvido para isso. Alguém diz: Deus vê o coração. Realmente, é bem isso mesmo. A boca pode estar glória a Deus, aleluia, se o coração não está acompanhando o que a boca fala, não agrada a Deus, não chega até Deus. Deus não se agrada de bajuladores, de falsos adoradores. Jesus diz que aqueles que adoram o Pai adorariam em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai ama. Esses são os que permanecem na adversidade. Esses que quanto mais apanha, mais se aproxima. Você ouviu falar em crente bola murcha? Então, você sabe o que é uma bola murcha? Bate nela para você ver. Aí você pega uma bola cheia e bate na bola. Quanto mais você bate, mais ela sobe. Quanto mais você bate, mais ela sobe. O cristão autêntico e verdadeiro é uma bola cheia. Quanto mais ele apanha, mais perto de Deus ele chega. Não é? O bola murcha não. Ele apanha e não sai do chão. Quanto mais ele apanha, mais murcho ele fica, pior ele fica. E bola murcha não serve para nada. Vai ter que encher. E Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5,18. Mais adiante, a esse caos, se você continuar lendo aí, você vai ver a situação. Sobra para o profeta, né? Sempre o profeta é o culpado de tudo. Aí o rei de Israel: vamos pegar o profeta, vamos prender o profeta e vamos matar o profeta. Meu Deus, vai lá atrás do Eliseu. Mas quando se chega ao profeta, Deus traz uma palavra de promessa. A palavra de promessa vem pela boca do profeta. Capítulo 7, versículo 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Já estava lá o comandante do rei, já estava lá o rei também. A intenção era matar Eliseu. Então Eliseu diz: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eliseu profetiza que o alimento saía agora alimento comível, não cabeça de jegue,
mas alimento comível. Farinha, trigo, né? E cevada, alimento comível. O preço aqui é um preço irrisório. Um preço irrisório. Algum comentarista chuta em $1. Essa quantidade por $1. Eu não vou dizer valores, mas um valor que todo mundo lá de Samaria teria condições de comer, até o mais pobre, inclusive os animais também. Inclusive os animais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em meio a uma situação de calamidade, Deus traz uma promessa de esperança. Pela boca do profeta, Deus traz uma promessa de esperança. Nós temos vivido um tempo de lutas, de batalhas, não chegamos a este tempo de calamidade, mas vamos dizer, um tempo de grande adversidade, de profunda adversidade. E eu quero dizer para você que Deus traz uma promessa de esperança para nós. Deus traz uma promessa de esperança para a igreja. Deus traz uma promessa de esperança para os que creem, não para os que duvidam, porque os duvidam não terão parte naquilo que Deus tem para eles, para o seu povo. Não terão parte. Se você observar no versículo 2 aí, levanta aí o capitão, aquele que era o imediato do rei, aquele cujo rei se descansava no braço dele, isto é, aquele que era o próximo do rei, aquele que cuidava de todas as coisas do rei. Olha o que ele diz, versículo 2, capítulo 7, versículo 2: porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor, ele lembrou que existe um Senhor. O homem era coração duro, incrédulo, mas lembrou que existia um Senhor. E ele mostrou uma possibilidade, mesmo na sua incredulidade, uma possibilidade que o Senhor poderia fazer algo. Mas ele coloca um limite no Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, meu amado, que para Deus não há limite. Para Deus que para Ele não há impossível. Todas as coisas são possíveis a Deus. Creia nisso, confie nisso e receba isso como uma palavra profética de Deus na tua vida, de esperança para toda essa situação. Mas olha o que esse capitão diz: porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, a porta não era suficiente. Poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Você vai ver, mas você não vai ter o privilégio de comer, vai morrer com fome. Morrer acho que já não é bom, com fome acho que é pior, né? Com fome acho que é pior. E se você continuar lendo o relato deste texto, você vai ver que alguma coisa extraordinária aconteceu. E a Bíblia diz que quem que Deus usou para isso? 4 leprosos, pessoas que não estavam nem dentro da cidade, porque não podiam entrar. Eles estavam entre a cidade e os sírios. Eles estavam no fogo cruzado. Estavam por lá de fora da cidade. 4 leprosos. Traz uma notícia estridente, uma notícia gloriosa. Vamos ler esse texto? Versículo 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, olha a situação deles: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. O que vamos fazer? Vamos, pois, agora, e demos conosco ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, do acampamento do exército sírio, inimigo de Samaria, de Israel, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios,
para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo, ao anoitecer deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram, e esconderam, e voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos, e esperamos até a luz da manhã, e seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. E o rei manda espias para lá, e os homens foram lá e olharam e viram que realmente era como os leprosos disseram. E eles abriram os portões de Samaria, e a cidade saiu pelo arraial dos assírios, e tomaram todos os víveres que tinham lá, e eles voltaram para a cidade de Samaria. E a palavra de Deus diz que aquele capitão estava na porta, e o alvoroço foi tão grande que o povo atropelou aquele homem, e aquele homem viu o povo abastado voltando para Samaria, mas morreu atropelado. E Deus restaurou Samaria, e deu a eles coisas que eles não tinham: cavalos, jumentos, porque os cavalos já haviam se acabado de Samaria. Deus restaurou Samaria daquela situação, uma situação miserável, deplorável. Deus, em alguns instantes, muda a história, muda a situação e traz vida para aquilo que já estava decretado: morte. Deus age, irmãos. Deus age. Eu quero encerrar esta palavra dizendo para nós nesta noite: não importa a notícia que temos ouvido, tantas notícias ruins, uma atrás da outra, são notícias econômicas, notícias sociais, notícias de saúde, notícias políticas, umas piores do que as outras. Mas não se deixe abater pelas notícias, confie no Senhor. Não importa a impossibilidade que surge diante de nós através dessas notícias, não importa que não haja o que nós não consigamos visualizar nada, nenhuma saída diante dessas situações. Nós cremos e confiamos num Deus que Ele é todo poderoso, que Ele pode trazer a existência daquilo que não é, conforme Deus diz, que Ele criou o que existe daquilo que não se via. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. A nossa vida está nas suas mãos, o governo deste planeta está nas mãos do Senhor. Com um sopro Ele pode exterminar tudo isso, mas com uma mão poderosa Ele pode fazer rebrotar tudo isso novamente. Ele faz nascer esperança da onde não existe esperança. Ele pode trazer uma boa notícia, uma boa notícia que pode vir por lugares da onde nós não esperamos. Imagine que aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles judeus de Samaria poderiam imaginar que na boca de 4 leprosos, discriminados pela sociedade, postos por lá de fora da cidade, poderia vir uma notícia tão boa. Aqueles homens só sabiam gritar: imundo, imundo, para que todo mundo se afastasse dele. E só sabiam gritar: me ajude, pelo amor de Deus. Agora eles trazem uma notícia: vocês estão morrendo, mas nós temos uma notícia de vida para vocês. Não importa de onde venha, não importa. Deus usa urubu como garçom, tá? E Deus faz de peixe grande um ônibus ou um micro-ônibus que leva apenas um passageiro, mas resolve a situação. Deus transtorna todas as coisas, eu não tenho dúvida disso. Eu não preciso forjar as coisas e manipular as situações para minimizar o poder deste Deus,
porque Deus tem todo o poder no céu e na terra, e tudo está sob o seu comando, o seu governo, e tudo que a palavra de Deus diz, eu creio nela piamente, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da tua vida, então não há o que temermos, não há o que temermos. O propósito de Deus, em toda essa situação, eu não tenho dúvida, que é o resgate do seu povo para os seus pés. Deus nos quer lá, Deus te quer lá nos seus pés, humilhado, dobrado diante dele, onde ele pode passar a mão na tua cabeça, que você está pertinho, vamos dizer assim, vamos entender assim, que você está lá pertinho dele, aos seus pés, ele pode cuidar de você, é lá que ele nos quer, e é para lá que ele nos chama. Situações adversas são sinais de Deus dizendo, eu estou aqui, dá ouvido à voz do Senhor. A palavra de Deus disse, hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. O Altíssimo tem poder, o seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. São palavras de um rei que dominou sobre muitas províncias durante vários anos, mas quando Deus tocou na vida deste homem, ele deixou o seu trono, e por 7 anos ele viveu como um animal. Quando ele restabelece a sua consciência, ele declara e faz essa declaração, que o Altíssimo tem poder sobre todas as coisas, ele dá reino e tira reino a quem ele quer. Ele é o Senhor de todas as coisas, o seu reino é um reino eterno, e o seu domínio é de gerações a gerações. Este é o meu Deus, este é o teu Deus. Vamos nos colocar diante dele e deixar que ele venha fazer aquilo que ele pretende a cada um de nós. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu não sei como está o teu coração diante a tantas notícias adversas, ruins, aterrorizantes, que muitas vezes nos intimidam. Hoje à tardezinha, na rua, 2, 3 pessoas conversando, e eu cheguei no local e elas estavam ali, e uma pessoa que já fazia muito tempo que eu não havia, eu cumprimentei, perguntei dele, perguntei da família, perguntei do pai. Aí uma outra pessoa que a gente já conhece, ele disse, pastor, eu vou fazer uma pergunta para você, talvez você vai ficar bravo comigo. Mas e sobre esta última notícia do judiciário que saiu por aí? Eu sorri para ele. E eu disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nada acontece se Deus não permitir. E se Ele permitir, é porque há um propósito nisso. Eu creio nisso e confio nisso. Ele ficou um pouco sem graça, porque ele achou que eu ia entrar numa questão política, numa conversa política. E ele perdeu o jeito. Mas eu creio que ele entendeu. Ele entendeu em quem nós devemos confiar. Ele entendeu em quem nós devemos descansar. Nós precisamos descansar no Senhor. Temos que orar sim, irmãos. Temos que clamar, se for necessário, dia e noite, sem cessar. Mas nós temos que confiar, porque o Senhor é soberano. E a Bíblia diz que Ele está entronizado, Ele está no seu trono, e de lá Ele domina tudo. E Ele faz tudo o que Ele tem prazer. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, ó Pai, te glorificamos, porque o Senhor é Deus, e não há Deus como tu, e nem semelhante ao Senhor, ó Pai. Não há Deus que faz as obras que tu fazes, Senhor. Não há Deus, ó Pai, que cria o homem, cujo homem o despreza, e o Senhor traz, ó Pai, uma recriação neste homem de uma forma espiritual, para levar para junto de Ti, porque o Seu amor é imensurável, incalculável, imedível, por este homem decaído, degradado, cuja Tua palavra mesmo diz que é trapo de imundícia. Não entendemos este amor, ó Pai. Eu não quero entender isso, mas eu não sou louco de desprezar isso, ó Pai.
Pai amado, nós te agradecemos por este amor, por esta graça, por esta misericórdia, e nós nos entregamos nas tuas mãos. Eu quero orar e interceder, ó Pai, por aqueles que estão conosco neste templo, ou em casa, ou estarão posteriormente, que a tua glória alcance, que a tua glória se manifeste, que a tua glória inunde, ó Pai, e que neste tempo de adversidade, a tua igreja possa viver o sobrenatural do Senhor. Foi no deserto, ó Pai, que aquela igreja do deserto, Senhor, dos 40 anos, ela aprendeu a comer o maná diário, ela aprendeu a depender do Senhor, ó Pai, onde as suas vestes não envelheceram, onde os seus sapatos não se envelheceram, aonde, Senhor, no momento da sede, o Senhor fazia verter a água da rocha. Eles aprenderam a viver um milagre teu em tempo de adversidade, ó Pai. São no tempo de adversidade que o teu poder se manifesta, que a tua glória se move, ó Pai, e as coisas se realizam e acontecem, e vidas são transformadas, vidas se achegam ao Senhor, e a tua igreja gloriosa caminha crescente, ó Pai amado, edificando no Senhor a sua fé, fortalecidas no Senhor, se torna um instrumento afiado teu, ó Pai, para alcançar, Senhor, vidas que vivem lá fora, Senhor. Nós nos entregamos nas tuas mãos. Derrama da tua glória sobre cada vida, cada coração, cada lar, cada família. Que, Senhor amado, no lugar do medo venha a ousadia, a determinação. No lugar do pavor, ó Pai, venha a confiança e a fé, Senhor amado. No lugar de desespero, Senhor, venha o descanso, Senhor amado, a cada um de nós, ó Pai, a tua igreja, o teu povo. Fortalece a tua igreja, levanta a tua igreja, santifica a tua igreja, prepara a tua igreja, limpa a tua igreja, Senhor, para o encontro com Cristo nos ares, Senhor. Que a tua noiva esteja preparada, adornada, Senhor, enfeitada. Que a tua noiva sonhe por este tempo, que a tua noiva anseie por este tempo, que a tua noiva deseja este tempo, Pai. Viva cada dia da sua vida nesta terra a esperança do encontro contigo na glória. Nós nos entregamos nas tuas mãos, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, ó Pai, aqueles de perto, aqueles de longe. Que a tua graça, a unção do teu Espírito esteja sobre cada vida, cada coração. Leva-nos na tua paz. Dá-nos, Senhor, um final de semana na tua presença, quando domingo estaremos de volta aqui, Senhor, juntos para te honrar, te louvar e te glorificar, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada irmão aqui nesta noite, por cada irmão no seu lar acompanhando. Nós entregamos nas tuas mãos, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, até o dia que encontrarmos com Cristo na glória. Amém. Amém. Que Deus abençoe, amados. Domingo, 8 horas da manhã, nós teremos nosso culto aqui, que está no lugar do culto da noite, e depois, após o culto, escola bíblica, às 9 horas, mais ou menos 9h30, já de imediato ao culto. Mas mesmo assim, no domingo à noite, a gente vai fazer uma live com um momento da palavra de Deus, para nós estarmos juntos, louvando, adorando o nome do Senhor. Deus abençoe, vão em paz, fiquem na paz, abençoados, cheios da graça e da unção de Deus, curados de corpo, alma e espírito no Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.